Olá, que bom estar aqui mais uma vez no meu canal para falar para vocês sobre recuperação e dependência química. E hoje eu quero trazer um tema muito interessante, que é a contribuição da psicanálise na psicodinâmica da dependência química. A importância, a gente às vezes vê pessoas utilizando dessa ferramenta que é a psicanálise para atuar no tratamento da dependência química, e aí eu queria contribuir um pouquinho, passando para vocês assim, a importância desse tema para quem está ajudando no relacionamento através dessa técnica que é a psicanálise. Sabemos que a dependência química é uma doença obsessiva compulsiva. Então, ela é obsessiva porque é uma doença que se fixa no objeto droga. E ela é compulsiva porque existe uma frequência desnorteada, uma frequência impulsiva em prol do objeto droga. Mas eu quero começar falando para vocês do aparelho psíquico, que o Freud nos traz dentro da psicanálise. O Freud foi a pessoa que trouxe essa conjectura de como funciona o ser humano, e a partir de que esse ser humano funciona. E aí nós percebemos que no aparelho psíquico nós temos instâncias que vão estar nos levando para o fluxo de vida, para funcionar no mundo. Que aparelho psíquico é esse? O aparelho psíquico ele tem o poder de organizar e o poder também de fazer funcionar. Então ele é funcional e ele é organizante, o aparelho psíquico que Freud nos apresenta, esse aparelho psíquico mental da nossa mente. E que aparelho é esse? Como é que é? Ele é uma coisa que pega um objeto? Não, ele é uma energia. E ele é essa energia numa atividade constante, a energia das atividades psíquicas no ser humano. Então qualquer atuação, qualquer acontecimento, qualquer reação do ser humano sempre vai estar conectado com essa energia que é o aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico, segundo Freud, ele tem 3 instâncias. Freud nos apresenta essas 3 instâncias que vai nos dar a ideia, a imagem do aparelho psíquico. A primeira instância nós vemos o id, que é algo que muitos já conhecem, já é muito falado. O que é o id? O id é aquela parte do aparelho psíquico que vem para desorganizar. Então o id ele é desorganizante em si. Por que ele é desorganizante? Porque o id é irracional. O id ele evoca os instintos mais primitivos de cada um de nós, os desejos instintivos. Ele nos traz a busca do prazer e também nos leva à evitação do desprazer, a fuga da dor através dos impulsos. O id ele é todo irracional. Por isso que ele tem uma energia mais exacerbada, mais descontrolada. Agora você imagina essa atuação, essa energia do aparelho mental num dependente químico, essa energia do id, é uma energia que ela em si ela é desarmonizada e desarmonizante, ela é desorganizada e ela é desorganizante. E todos nós temos essa instância mais instintiva, mais primitiva, que é o id. A segunda instância que eu quero falar para vocês é a instância do ego. Enquanto o id ele já é desorganizante, ele atua na desorganização das reações, do comportamento, das atuações do ser humano, o ego ele já serve para organizar. O ego serve para balizar, o ego serve justamente para frear esses impulsos e, além de frear os impulsos, nos trazer soluções através do cognitivo, através do racional, em tudo aquilo que tem a ver com o moderado, em tudo aquilo que tem a ver com o bom senso, com a ideia de se medir consequências. Então o ego dentro de nós é uma segunda instância muito, muito importante, porque realmente vai nos levar a um processo da fonte da nossa razão, na busca do nosso equilíbrio comportamental. Então a pessoa que busca viver um equilíbrio nos seus relacionamentos, ela está sendo norteada por esse ego.
Temos também uma outra instância, que é o superego dentro da psicanálise. Vamos falar desse superego também, que é muito importante. O superego é uma instância que vem para moralizar, né? Ele está ligado, ele atende às imposições das regras sociais dentro de uma cultura. Então, eles são os valores, são as regras de comportamento. E o superego, ele é tanto consciente quanto inconsciente, porque conscientemente ele nos apresenta a direção, mas a nível inconsciente também, muitos de nós somos levados a funcionar automaticamente de acordo com as normas que nos são impostas, que nos são colocadas, que nos são apresentadas. E esse é o aparelho psíquico. O id, o ego e o superego. Todos nós temos e nós funcionamos a partir dessa energia. E o aparelho psíquico, em relação social, à sociedade, é muito interessante a gente pensar que ele é intergeracional. Ele passa por todas as gerações, porque ele está em todo ser humano. Nós vivemos e sobrevivemos a partir desse aparelho psíquico e dentro também das diversas gerações. Então ele ultrapassa gerações. E pensando nisso, sobre ultrapassar gerações, passar por diversas gerações, a gente pode pensar em relação à geração passada, gerações passadas, lá no passado. Gerações essas que imperava muito o machismo, que imperava muito o coronelismo, que imperava muito pessoas com atitudes massificadoras, onde exigiam um comportamento social para poder atender as expectativas sociais. Então as pessoas eram meio que distantes, se desconectavam do desejo próprio, da satisfação própria, para ter que atender, né, uma imposição daquilo que era pertinente àquela geração. O que é isso? Então, se a gente pensar nas três instâncias, o que imperava nas gerações passadas? A força da repressão através do superego. Então, nós vemos a música, a cultura, a política, a forma de lidar com o ser humano em gerações passadas tinha uma tendência mais repressora, uma tendência a pessoa massificar o próprio ego, né, em prol de atender uma expectativa que era do social. Então o superego, ele conduzia muito nessas gerações passadas as pessoas a atender uma rigidez institucional dentro da relação. Então o que se prezava, tinha como orgulho e que se dava muito valor, eram as regras sociais, né? Aquela forma assim, para você ficar bem com o outro, tem que atender as expectativas do outro. Então isso era típico, né? Que eu estou falando aqui, em gerações passadas, isso era comum acontecer. Então, nessas gerações passadas, o que se imperava era a força dessa instância psíquica do superego. E nessa geração atual que nós estamos, na geração que eu e você nos encontramos, né? Qual dessas instâncias ela impera mais, né? Ao meu ver, o que impera mais hoje é a força do id. Essa força do id, porque nós estamos numa geração atual mais liberal, né? Que chega à banalização de muitos valores. Não sei se de repente é uma forma de contestar ou de reagir a tudo aquilo que os nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, sofreram por causa das repressões sociais da cultura daquela época. Pode ser, mas fato é que hoje o normal está virando anormal, que a anormal está virando normal, né? As pessoas colocam duplo sentido em certos valores, justamente para ter, através desse duplo sentido, servir de conveniência para fazer cumprir aquilo que elas querem. Então, a nossa geração hoje é uma geração perniciosa, é uma geração da irresponsabilidade, onde as pessoas perderam muito esse senso de ser consequente em suas atitudes. Nós vivemos uma geração onde existe comum a quebra de parâmetros e também a falta, né, desse bom senso. Então, a partir de 1890, com Freud, né, apresentando as suas ideias sobre o aparelho psíquico e a gente relacionando com a dependência química, surgiram também muitos teóricos da psicanálise, né? Muitos discípulos de Freud, como Rado, Glover, Ferenczi, Simmel, a própria Melanie Klein,
e que justificavam a dependência química, né? Na época não se falava dependência química, se falava abuso de drogas, né? Eles colocavam como causa, né? Uma situação causal que promovia a ação obsessiva compulsiva, né? Então muitos alegaram que o problema estava na oralidade, ou eram problemas depressivos, ou eram neuroses, melancolia, psicoses, né? E também o abuso de drogas como algo esquizoparanoide. E isso é a contribuição que naquela época, de uma forma muito primária, né, eles entendiam como a causa do problema do abuso de álcool, abuso de drogas, né? Surgiu muito naquela época a questão da neurastenia através do álcool, né? Considerando o álcool um problema neurastênico. Mas isso foi muito lá atrás, foi a partir de 1890 e décadas depois que foram surgindo essas teorias. Estamos hoje no ano de 2022, então, claro, a ciência evoluiu, as ideias evoluíram e nós consideramos a dependência química como uma doença multicausal, multifatorial. Então, nós não podemos considerar uma coisa única, mas considerando assim um aparelho psíquico, né, com as suas instâncias de id, ego e superego, nós podemos observar que a dependência química, ela traz consigo uma ação muito forte, obsessiva e também compulsiva, né? Como que duas vertentes. A obsessiva é esse processo, essa fixação pelo produto, né? A pessoa fica como que hipnotizada por aquele produto, para adquirir, para obter a qualquer custo, né? E sem parâmetros nenhum. E é compulsiva também por causa da frequência constante, uma frequência louca em adquirir aquele produto. Então, a dependência química é uma doença multicausal, multifatorial, mas de cunho obsessivo compulsivo que leva a um descontrole. Ela em si já é o descontrole. Se pensarmos isso em termos de aparelho psíquico, o id aí, ele está governando, né, com seus impulsos, né? O id sustentando a ação obsessiva compulsiva do adicto em prol, né, da sua aquisição e de introjetar a sua droga de preferência. Mas vamos pensar em termos de tratamento, né? O ego, o id, o superego, eles estão também fazendo parte no tratamento. O indivíduo pode estar buscando uma ajuda, seja em grupos de mútua ajuda, seja em clínicas, seja em comunidades terapêuticas, ok. Mas de qualquer forma, qualquer profissional, mesmo que use qualquer tipo de método que seja, é preciso considerar sim a teoria, né, do aparelho psíquico. Em que sentido? Eu vou falar para vocês agora. Primeiro, no sentido da abstinência. Primeiro passo no tratamento de uma dependência química é a contenção, que é a abstinência. Ou seja, se pensarmos, né, fazendo uma equivalência ao aparelho psíquico, seríamos fazer uma contenção no id do aparelho psíquico. Então, a abstinência, a desintoxicação dentro do tempo dessa abstinência inicial é um tempo de contenção do id, né? Dessas forças primárias que vem como um vulcão em erupção, buscando obsessivamente, compulsivamente adquirir e introjetar a droga de preferência. Então, o primeiro momento do tratamento seria esse, primeiro momento em termos de aparelho psíquico. Segundo momento do tratamento em termos de aparelho psíquico dentro da psicanálise é em relação ao ego, né? O que acontece? É buscar regular a energia, né, do ego e buscar novas direções, né? Introjetar novos hábitos, introjetar novos registros e executar novos hábitos. Então, essa organização, né, de recuperação, ela é feita através do ego, dentro do aparelho psíquico. Então o ego, ele tem esse poder de reorganizar a vida do indivíduo, redirecionar, realinhar a vida do indivíduo dentro do tratamento, através das técnicas, através de métodos. O indivíduo pega o seu ego e coloca ele para funcionar em prol da sua qualidade de vida. E o terceiro momento de um tratamento, falamos o primeiro id, segundo o ego, o terceiro é o superego, né, que tem a ver com as regras sociais.
onde o indivíduo vai se readequando às regras sociais, vai retomando a sua sensatez, seu senso de limite, né? Vai aceitando e introjetando os parâmetros sociais que ele deve respeitar, que ele deve obedecer, que ele deve trilhar. Então, o superego também faz parte, né, dentro do tratamento, principalmente no que se refere à reinserção social, ou mesmo no final do tratamento. O indivíduo volta para o seio familiar, volta para o seio social, né, e começa a reconstruir as suas redes que foram danificadas, destruídas através do ID, na dependência química, podemos falar assim. Então, o ID, né, retomando esse processo de conter a abstinência, né, que tem a força do ídio por trás do início do tratamento. No meio do tratamento, a força do ego para regular, retomar a direção da própria vida e não mais colocar a direção da sua vida na mão da obsessão e da compulsão adictiva. E o terceiro momento, o superego, para a pessoa voltar para o seio familiar, para a sociedade, para os seus novos vínculos. Então, essa conexão entre essas três instâncias, o id, o ego, o superego, ela é importante, né, para o realinhamento, para o equilíbrio do indivíduo, para que ele possa voltar às relações funcionais da tua vida. Né? Ele vai abandonando, vai se distanciando das relações disfuncionais e vai recriando, restaurando relações funcionais, né, com um centramento maior dentro de si. Então, ele continua, né, com seu aparelho psíquico, o dependente químico. Ele tem o aparelho psíquico que antes estava comprometido, intoxicado, com uma série de complexidades da doença adictiva, né, não permitindo que funcionasse de uma forma regular, o id, o ego, o superego. Dentro do tratamento, esse indivíduo tem possibilidade, né, de buscar esse equilíbrio interior, esse equilíbrio mental através do id, do ego e superego. Então, isso é muito importante como contribuição da psicanálise dentro do tratamento. Então, eu não diria que o que eu estou passando para vocês hoje seria um tratamento psicanalítico para o dependente químico, mas eu diria que é uma contribuição da psicanálise no sentido de entender, compreender a dinâmica, ou melhor, a psicodinâmica por onde passa tanto a dependência química, né, quando o indivíduo está na sua ativa, quanto também o processo de recuperação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui no vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.